Amigo do Dr. Ideval, nesse vídeo abordarei mais uma história daquelas que minha mãe conta. Do alto dos seus 98 anos, sempre tinha uma história exemplar para seu filho. Conta a minha mãe a história de um cuidadoso pai, o pai que cuida e que se sacrifica pelos seus filhos, e deu o nome de O Cuidador. Conta a minha mãe que tempos atrás, uma menina de 13 anos chegou em casa, vindo da escola, e estranhou a ausência do seu querido pai na hora do almoço. Foi até a mesa, sentou, levantou, foi até a cozinha, destampou as panelas e impacientemente perguntou à mãe: "Por onde anda meu pai, que ainda não chegou para o almoço?" A mãe não tinha o paradeiro do seu pai. Não soube responder. Logo após o almoço, a filha, previdentemente, foi até o trabalho do seu pai. Lá foi informada que até aquele momento o pai não havia aparecido. E já tinha tomado falta e poderia perder seu emprego. A menina entrou em desespero, mas não esmoreceu. Procurou na casa dos seus familiares, nas igrejas, rodou os postos de saúde, foi no único hospital da cidade, foi até a rodoviária, foi ao cemitério e nada do seu amado pai. A última cartada foi até a delegacia, o único lugar que ela jamais imaginaria encontrar o seu pai. Ao chegar da delegacia, foi informado pelo delegado que seu pai estava preso. Ela caiu em pranto e quis ver o pai. O delegado disse: "Você não pode ver seu pai porque você é de menor. Ele está numa sala de 8 metros quadrados, escura, uma janela pequena lá em cima e 6 brutamontes com ele, fechados com uma forte grade de ferro-gusa, e não pode lhe ver." A menina disse: "Seu delegado, e qual foi o crime que meu pai cometeu?" Seu pai agrediu o código da criança e do adolescente. Seu pai surrou uma criança hoje pela manhã. É um crime grave e vai para a capital, para uma cela mais segura. E lá ele vai sofrer, porque os presos não gostam de quem bulina com meninas, quem abusa de crianças, quem bate em crianças e quem bate em mulher. O seu pai, ele fez um mal feito. E o vizinho do 45, um homem probo, direito, diligente e vigilante, o denunciou. E antes que ele chegasse do trabalho, a nossa viatura o prendeu. A criança caiu em prantos. Não aguentou tamanha notícia. Para ela, era o fim do mundo. Aquele fato foi o pior golpe já presenciado durante seus 13 anos, principalmente com seu pai. Com a voz firme, compassada e só pesada, a filha chorou, enxugou as lágrimas, engoliu a saliva, enxugou os olhos e perguntou ao delegado: "Seu delegado, quem vai pagar as contas lá de casa? Quem vai pagar a luz, a água, a minha escola, o pão, a feira, o remédio de vovó? Quem vai consertar a casa de titia, a carroça do Tadeu? Quem vai pintar a fachada da igreja do bairro? Quem vai capinar a roça de vovô aos sábados e aos domingos e feriados, quando ele não está trabalhando? Com que eu vou para a igreja aos domingos agradecer a Deus a felicidade de ter um pai, de estar com o buchinho cheio, com saúde e estudando? Meu pai, esse homem provedor, esse homem cuidador. Quem, seu delegado? Quem vai cuidar de mim?" O delegado olhando para ela. Ela deu uma parada, enxugou as lágrimas, tomou um gole d'água e continuou o seu relato. O que houve, seu delegado? O que houve hoje não foi uma agressão de um pai para com o menor, e sim
o cuidado de um zeloso pai para com os desobedientes filhos. O que aconteceu foi que eu acordar, eu não queria ir para a escola, eu estava cansada, pois fui dormir muito tarde e tinha combinado com uma colega, a filha do meu vizinho, que quando meu pai saísse, nós iríamos para a beira do rio, tomar banho com 3 garotos que ela conheceu à noite. 3 rapazes vindo da capital, que inclusive tinha trazido as bebidinhas para experimentar. E eu com 13 anos, queria conhecer esse rapaz. Fiquei curiosa. O meu pai, seu delegado, todos os dias me acorda. Me acorda e depois vai à padaria comprar pão. Minha mãe fica na cozinha fazendo café. Depois que pai chega, a gente toma café, ele me deixa na escola e vai para o seu trabalho. Neste dia, seu delegado, neste dia, depois de muita insistência e recusa por minha parte, ele perdeu a paciência. Acredito que, mandado por Deus, ele puxou as minhas orelhas e disse que só a escola salva o pobre. Só o saber é capaz de tirar o homem da miséria. Só o estudo é capaz de melhorar o nível social. Só ele é quem sabe o que está passando, seu delegado. Só ele, por ser analfabeto, por ter sido criado sem pai e sem mãe e sem ter acesso à escola. Só a escola e a família podem tirar o pobre do atoleiro. Ele, como pai, não queria deixar a única filha tomar o caminho errado. Provavelmente, seu delegado, neste momento, o vizinho, pai da minha amiga, um homem que nada faz, vive bebendo, olhando para a vida dos outros, e veio sem saber e deu queixa na delegacia. E isso não existiu, pois não estava presente, e irresponsavelmente fez essa queixa. Seu delegado, meu pai não me bateu. Ele apenas fez o que qualquer pai de juízo faria. Ele aplicou um corretivo após muitas reclamações e conselho. Puxou uma das minhas orelhas e, graças a este alerta, eu não caí naquela armadilha. Meu pai foi atencioso, foi eficaz e fez o papel daquele que ama, que cuida e que gosta. Quem cuida dos seus filhos, pensa no seu futuro. Meu pai, seu delegado, é um herói. Meu pai é um herói, solta esse trabalhador. Ele cumpriu com a sua obrigação de pai. Feliz, seu delegado, é o filho que tem um pai como o meu. Muito feliz, eu sou feliz por isso. O delegado, diante de tão efusivo apelo, não conteve as emoções. Abraçou a menina, lembrou do seu velho pai, que muitas sovras havia lhe dado, pensou no hoje ser um grande delegado, um homem de respeito, e tudo devia ao seu duro pai, ao seu abnegado genitor, muitas vezes incompreendidos nas horas das correções, mas que valeu a pena. Não contou conversa, antes do anoitecer, foi lavrado um termo de soltura, e antes do pôr do sol, foi à cela. Retirou o pai da cela, o abraçou, pediu desculpa, entregou os seus pertences e, junto com a filha e o pai, fizeram questão de comparecer ao seu trabalho para botar tudo em limpo. Tudo como tinha acontecido naquele dia. E encerrou a história felizes. Essa história minha mãe conta para mostrar que o diálogo é a melhor maneira de educar. Para mostrar que deve os pais insistirem na civilidade até o extremo. Porém, uma vez falhado o diálogo, uma vez não cumprido a tarefa, tem que tomar uma medida mais enérgica, uma conduta mais concreta. Nem sempre um castigo é crime ou é pecado. Muitas vezes é o norteador de um brilhante futuro. Muitas vezes é a salvação de uma família. Cabe ao filho entender. Cabe ao filho enxergar aquela atitude dura, aquele momento difícil, muitas vezes mais dura, mais difícil para o pai do que para o filho. Na grande maioria das vezes, detestada no presente e só valorizada no futuro pelo filho, que passa a entender
o quanto era importante as sábias palavras do vigilante pai, da vigilante mãe, do preocupado genitor. Só quando na mente brota e prolifera um sentimento de lamentação, a perder a chance de ser respeitado pela sociedade. Um sentimento de impotência que só volta quando a pessoa se arrepende de tudo que fez e jamais será recompensado. E na mente daquele filho desobediente, daquele filho que não escutou seus pais, fica o seguinte refrão que jamais sairá da sua cabeça: ah, se eu tivesse escutado meus pais! Ah, se eu tivesse escutado meus pais! Tenho certeza que a minha vida seria outra. Assina o filho que não escuta os seus pais. Essa história foi relatada por minha mãe aos 98 anos de idade. Música de fundo, Mozart. Nascido na Áustria em 1756 e falecido na Áustria em 1791, com 35 anos de idade. Mozart, um dos grandes músicos da humanidade. Essa história eu jamais esquecerei, porque é uma escola exemplar que todos meus irmãos aprenderam e também conta para seus amigos. Um abraço e comentem. Um abraço. E veja se minha mãe não tinha uma pontinha de razão. Um abraço.